Então, a live de hoje é para falar sobre a alfabetização emocional. Vamos aguardar as pessoas, né, que possam chegar. Oi, boa noite, Vani, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos aguardar, né, mais algumas pessoas que queiram entrar para falar hoje, para conversar um pouquinho sobre esse assunto. Oi, boa noite. Sobre esse assunto que, apesar de eu ter colocado a alfabetização emocional para crianças, a gente também sabe que o adulto também pode, né, aprender com a... Oi, Massinha, oi, Lu, boa noite, Jane, boa noite, Vanderleia, Lucidalva, obrigada por vocês terem vindo, tá? Isso, obrigada, Jamile, mãe de guerreiro, né? Sejam bem-vindas para esse momento da gente fazer a nossa live. Saudade também, viu, Marcinha? Eu sei que você tá muito cheia de coisas. Dui, Beth também, obrigado por vocês terem vindo, tá? Sei que você tá cheia de atividades também, mas a gente vai encontrar um tempinho para continuar fazendo os nossos diálogos, não é? Entre a literatura e a psicologia. Oi, Lu, seja bem-vinda também. Lenise, a Natália, que legal! Então vamos lá, né? A gente fala... Oi, Natália. Oi, Dui. Então vamos lá. Hoje eu escolhi falar sobre a alfabetização, né? A alfabetização emocional. À medida que vocês forem chegando aí, a gente vai trocando figurinhas também, tá? Oi, Eline, seja bem-vinda também, viu? Oi, Lene. À medida que tá linda de vermelho, minha irmã, depois de ficar sem sol tantas vezes, eu tenho que botar um vermelho para realçar, minha filha, porque senão... Bom, então, gente, a proposta de hoje é falar um pouco sobre essa alfabetização emocional, né? E essa alfabetização emocional, ela vem numa ideia de falar um pouquinho sobre o mesmo sentido que a gente tem quando a gente fala da alfabetização. E quando a gente fala da alfabetização, qual é a ideia que vem na nossa cabeça, né? Tão elegante ela está hoje, viu? Me produzi para vocês aqui, rapaz. Botei um batom vermelho, né? Para realçar o sorriso. Ai, gente. Só dando risada. Pois é. Você pode descontrair um pouquinho, mas vamos lá. Então, geralmente, quando a gente fala muito da palavra alfabetização, né? O que é que vem à cabeça da gente quando fala em alfabetização? Na maioria das pessoas que estão aqui são professoras, né? Já passou por esse processo de alfabetização. E aí, para a gente já ir começando a esquentar, né? Para a gente já começar a esquentar, tá certo? Oi, Ana, seja bem-vinda também. Fala de letras, olha para isso, tá vendo? Fala de letras na alfabetização, o que mais? A gente já começa pensando aqui na live. Aprendizado, aprender a ler, letramento. Não sou professora e sim sua fã. Oba! Eu sei que você é, viu? Ai. Essa mãezona também. Vamos lá. Então, o que é que vem na cabeça de vocês quando a gente fala da alfabetização? É sempre ligada a esse olhar voltado para uma questão mais cognitiva, não é?
Então, é pensar em ler, em escrever, em produzir frases, em textos, é se apropriar dessa forma de comunicação, não é? Que é essa linguagem escrita. Mas quando a gente vem e fala a respeito da alfabetização emocional, não é? O que significa isso? A gente ouve falar muito hoje a palavra alfabetização. Ah, eu sou um analfabeto digital. Ó, o início de uma aprendizagem intelectual, o início de tudo, né? A base. Pronto, tá chegando onde eu quero. O início de tudo, a base. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, hoje do mundo digital, o que é que a gente faz quando tá lá querendo mexer em alguma coisa e tem medo de errar? A gente desiste, não vai lá e começa a se considerar que nós somos uns analfabetos digitais. É a conversa e a fala que mais eu tô ouvindo nesses últimos meses, né? Nós somos, ou eu sou um analfabeto digital. E com o passar do tempo, a gente vem se dando conta de que a gente sabe mexer em algumas coisinhas. A gente sabe, ó, ir lá, meter o dedo, tirar, apostar, errar, fazer de novo, né? E muitas vezes sabemos que os nossos filhos, os nossos alunos, eles acabam sendo mais abertos a isso, talvez porque estão num outro contexto, numa outra geração. Mas o que a gente consegue perceber? Que a forma como eles vêm em arriscar é muito maior do que simplesmente, como é que se diz? Não querer fazer. E nós brecamos, paramos, né? Participar de live, por exemplo, né? É quebrar algumas coisas, como a Márcia está colocando aqui. E aí a gente sabe desse processo todo que foi começar a fazer, né? A se desafiar nas lives. Então, o que é que acontece, gente? Oi, Marcele, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos num processo de aprendizagem. E a alfabetização, como vocês colocaram, de uma forma que vocês vivenciaram, eu vivenciei, tantas outras pessoas passam a vivenciar. Boa noite, Lilian, seja bem-vinda também. É essa construção que a gente faz. Então, não é de um momento para o outro, não é só um ano, por exemplo, que a gente aprende a ler e escrever. A gente vai se debruçando nisso, a gente vai mergulhando, a gente vai passando sério ou ciclo, como se queira chamar, mas aos poucos a gente vai ampliando esse universo leitor, esse universo da escrita, né? Bom, o que eu quero hoje falar mesmo, fazem parte de uma geração digital. E nós, que somos agora lançados nesse mundo digital, a gente precisa, né, começar a lidar com ele. Então, eu me lembro, por exemplo, que quando eu comecei a trabalhar com as meninas na escola, eu disse assim, a gente precisa fazer as videoaulas. O que é que acontece? As meninas botaram a mão na cabeça, não, pelo amor de Deus, que ela não podia fazer videoaula, e agora como é que ia ser? E deram conta. Aprendem, desaprendem, vão lá, mexe, se emociona, não é? Faz um monte de coisas e vai se transformando à medida desse processo. A mesma coisa, a gente começa a pensar em falar em alfabetização emocional. Então, eu estou querendo fazer sempre esse paralelo sobre o que é o percurso de uma alfabetização, que a gente analisa a nível de cognição, de aprender a ler, de escrever, não é? De produzir, de ter um outro nível de amadurecimento letrado, para essa outra que eu quero trazer hoje, que é a alfabetização emocional. E aí? Será que tem alguma relação? Será que faz alguma semelhança? Será que a gente pode aproveitar algumas informações do que a gente conhece sobre a alfabetização para falar sobre a alfabetização emocional? O que é que vocês acham? Então, a gente já pode ser considerado analfabeto digital, como também alfabetizado digitalmente. A gente pode falar de uma alfabetização científica, tecnológica e por aí vai. A palavra alfabetização,
ela faz com que a gente possa estar se remetendo, chegando, conhecendo, se aprimorando de certos universos. E a emoção? Onde é que ela fica? O que a gente chama de alfabetização emocional? Para que serve mesmo? Tem uma mesma linha do que a gente vem falando sobre alfabetização de uma forma cognitiva? O que vocês acham? Bora lá! Quem está aqui na live vai participando, se colocando, interagindo, trocando. É isso que a gente precisa, né? Então, o que vocês conseguem também perceber sobre o que é essa alfabetização emocional? Olha, manda esse aviãozinho aí para poder convidar as outras coleguinhas, tá certo? As outras amigas, as mães. É interessante hoje a gente trazer algumas mamães também para participar da live. Vamos lá? Vamos lá, meu povo. O que a gente pode pensar a respeito de alfabetização emocional? Posso seguir a mesma linha de pensamento do que a alfabetização, Emily? O que vocês acham? Vamos lá. Hora da gente colocar. Será que travou aqui alguma coisa? Não, né? Será, meu Deus? Ah, sim. Vamos lá. Oi, Ana. Seja bem-vinda, minha querida. Um beijo. Então, eu vou continuar, porque eu acho que assim, não sei se travou ou não, mas eu vou dando continuidade aqui. Então, a gente pode pensar, acho que tem ligação. Então, não tá travado, não. Acho que tem ligação. Quem mais acha que tem ligação? E será que, mesmo eu colocando no tema hoje da live, alfabetização emocional para crianças, será que o adulto ainda tem a oportunidade de poder se alfabetizar emocionalmente? O que vocês acham? Ou já passou o tempo dele? Ele não tem esse tempo mais? Será que faz sentido a gente pensar no adulto também se alfabetizar? Acho que são extremos. Acredito que sim. Muito, diz Carol, né? Com certeza. Precisamos. Uma pessoa entrou aí que é alguma... Nath. Tem tempo sim, todo dia é dia de aprender. Massa. Então observem bem. Existe possibilidade, mas é muito difícil. Difícil? Ou será que a gente não se lança a essa oportunidade também? Se dar essa condição de aprendiz também. Porque lidar com as emoções não é uma coisa simplesmente fácil. A gente precisa o tempo inteiro, não é? Fazer com que esse conhecimento, esse autoconhecimento seja constante. Beleza, a aprendizagem é um ato constante. Então, oi Karina, seja bem-vinda. Jurema também. Então, assim, a alfabetização emocional, ela vem justamente para trazer a necessidade de nós começarmos a identificar, de começar a perceber o sentir, né? A compreender e até chegar a expressar as nossas emoções. Exatamente, eu preciso me permitir. Se eu não me permito, inclusive já não é? Uma das competências, inclusive, não só para professor, porque a gente fala muito da BNCC. Oi, Ana Leda. Prazer. E a Arla, tudo bom? Então, quando adulto, temos consciência e, para mim, dificulta a leveza do equilíbrio. Tá bom. Então, vamos tentar encaixar um pouquinho essas coisas, porque assim, como eu estava falando, quando a gente tem essa abertura para esse novo, é essa condição que a todo dia, quando a gente acorda, quando a gente levanta, a gente tem um novo dia para eu explorar, um novo dia para poder eu conhecer, um novo dia para poder eu desaprender, um novo dia para poder eu transformar alguma coisa que eu já fiz e até então talvez não faça muito sentido nesse momento agora, eu preciso rever. Então a alfabetização emocional, ela vem com este olhar, ela vem com o olhar de você
parar para observar, inclusive você, em que tempo, em que momento, né, da sua vida, você consegue saber e diferenciar você de um outro contexto, você do outro, né? Olá, seja bem-vinda, Daniela, seja bem-vinda, Silvana também. Então eu vou avançar aqui. Oi, Milene, seja bem-vinda também. Eu vou avançar aqui para que a gente possa, né, trazer uma ideia maior da palavra alfabetizar, como vocês já trouxeram aqui. Ela está muito relacionada a esse processo, a essa construção da leitura, da escrita, né, dessas habilidades básicas desse âmbito maior educativo. Mas, no entanto, com o passar do tempo, exato, Jane, com o passar do tempo, alguns desafios vão surgindo e dentro da própria escola, a gente já sente a necessidade de não somente ficar preso ao aspecto da leitura e da escrita. Mas para, inclusive, aprender a ler e a escrever, a gente precisa do quê? A gente precisa ter essa pessoa, de uma certa forma, saudável para essa aprendizagem. Então, estar alfabetizado emocionalmente significa começar a aprender a lidar com o que eu sinto. Quantas vezes e quantas pessoas na nossa relação, na nossa vida, não é? Ainda não conseguem fazer a leitura dos seus sentimentos, a leitura das suas emoções. Pararam para ver? Pararam para perceber? Se por acaso eu fizer aqui uma breve brincadeira com vocês e disser assim, eu vou apresentar agora um leão. Imagina um leão na sua frente, tá? Imagina esse leão na sua frente. Esse leão na sua frente traz a ideia, traz a sensação de quê mesmo? Coloca aí para mim. Um leão bem grande na sua frente, olhando para você. Que sentimento você traz a partir do momento que você olha para esse leão? Oi, Vaz Ferreira, Lília. Lília tá falando de leitura de sentimentos, de medo, o que mais? Opa, a alfabetização emocional é um caminho para dentro, perfeito, né? Márcia, falei, a própria alfabetização da criança demanda um olhar amoroso, com certeza. E se eu não estiver com esse olhar atento de amorosidade, né, de mim, como é que eu vou estar com o outro? Beleza. Apavorada, medo, opa, que mais? Força, tá vendo? Pavor, muitas pessoas, desespero, medo. Mas o leão também é força. Isso depende muito da capacidade de percepção que cada um tem diante da realidade de ver o leão. Entende? Então, tristeza. Então, tudo isso a gente vai construindo a partir do momento que eu faço o exercício de poder identificar o que eu sinto. Então, quando eu começo esse processo de poder educar as minhas emoções, de começar isso no âmbito familiar, eu dou início ao quê? A minha consciência, a minha alfabetização emocional. E aí vem, não é? Aquilo que às vezes lá na escola a gente precisa um pouco lidar. O enfrentamento, Ana traz aqui, né? É esse enfrentamento da vida, das situações. O leão passa essa imagem para você, Ana? De enfrentamento? Porque tem gente que colocou assim, ó, na maior parte do tempo, das vezes aqui, colocou pavor, medo, não é? Mas ele também dá uma certa força. Ele olha para você ou você olha para ele e você pode também sentir isso. Isso vai depender muito de cada um. Quando eu coloquei o que você sente, consequentemente, o que eu sinto é diferente de você. Então, Márcia diz assim, muitas crianças travam porque são cobradas, comparadas e tudo isso vai abrindo portas para o medo e a tristeza. E o que é que acontece? Paralisa no momento de aprender. Oi, gente, seja bem-vinda, viu? Casey, um abraço. Maiana, Cristina, um abraço para vocês. Sejam bem-vindas. Vamos continuar, então. Então, essa alfabetização emocional, ela consiste em ensinar. Ensinar o quê, gente? Ensinar como eu lido com as minhas emoções. Aí eu vou perguntar a vocês, é fácil?
Que nada. Nesse instante eu estava aqui com mães fazendo reunião de turmas de grupo 5. E aí a palavra que vem em todas essas reuniões é: eu estou desenvolvendo a paciência. Verdade? A outra diz assim: está sendo um enorme desafio na minha vida, não é? Oi, Casey, um beijo. Está sendo um enorme desafio na minha vida trazer essa criança para poder aprender, né? Aprender nesse formato. E quando elas me dizem isso, eu estou exercitando a paciência. Para mim, isso é uma alfabetização emocional, né? Por quê? Porque até então eu preciso cultivar essa sensação, eu preciso perceber isso. Oi, voltei. Oi? Consegue me ouvir, gente? Acho que deu uma paradinha aqui. Tá oscilando a internet, mas vamos embora lá. Estão conseguindo? Sim, sim, não, não. Beleza, verdade. Então, Márcia coloca: por que será que tanta gente inteligente trava na hora de escrever? Por quê? Porque muita gente, nesse momento da escrita, inclusive, foi brecado, passado medo, não é? Ou então, muitas vezes, você diz assim: ah, você não sabe escrever, né? Você não está apto para fazer isso ainda, e aí a gente acaba parando com tudo isso. Então, vamos lá. Beleza, meus amores, tá? Então, vamos lá. Essa capacidade da gente poder levar, inclusive, para as crianças, porque quando eu digo crianças, adulto também aprende. A mãe está aprendendo nesse momento a poder lidar com as emoções que o filho traz, né? Com a hora de poder fazer atividade, por não querer fazer, por ficar distraído. Então, ela também está aprendendo nesse processo, certo? Ou seja, o que a gente consegue entender que não só, mesmo trazendo a temática da alfabetização emocional para crianças, por tabela, o adulto também acaba aprendendo. Jamile diz assim: eu acredito que a dificuldade dos pais em lidar com suas próprias emoções atrapalha muito na hora de ajudar os filhos a processar as suas emoções. Perfeito. Então é por isso, gente, que antes da gente fazer qualquer tipo de exercício para o outro, a gente precisa fazer para nós primeiro. Então eu preciso fazer comigo, preciso fazer comigo primeiro do que com o meu aluno com quem eu vou lidar, né? Mesmo sabendo, percebendo o que é que eu vejo na sala de aula, porque a gente também tem esse radarzinho, a gente precisa entender como é que isso funciona em mim. Será que a mesma pegada vai funcionar com outra pessoa? A gente está falando muito da palavra empatia. E nessa palavra empatia é dizer assim: eu me colocar no lugar do outro. Será que a gente consegue fazer isso mesmo? De sair do meu lugar e viver a vida do outro, ou sentir o que o outro realmente sente? Ou é pensar que como eu me sentiria se eu estivesse no lugar de fulano? Porque a gente não pode, de forma nenhuma, viver essa história que esse outro viveu. Mas a gente precisa dizer assim: o que faria se eu estivesse passando por essa condição, nesse momento que essa pessoa está passando? Talvez aí eu comece a despertar esse meu olhar empático, tá? Oi, Karine, seja bem-vinda. Ju Carvalho também, beleza. Então, vou continuar aqui porque tem algumas coisinhas que eu queria mostrar para vocês hoje, tá bom? Então, o que é a educação emocional? A educação emocional é também esse processo educativo contínuo, não é? Permanente e que acaba por potencializar um desenvolvimento emocional. Às vezes, a gente ouve muito falar da inteligência emocional, da educação emocional, mas isso tudo, para a gente compor essa inteligência, a gente precisa dessa alfabetização e dessa educação emocional. Às vezes elas tratam muito como sinônimas e não são, né? Então, para eu ter uma construção da minha inteligência emocional, que é a primeira, eu necessito desse processo da alfabetização e da educação emocional. E isso dentro da nossa casa é necessário que a gente comece a exercitar, né? Então, eu vou trazer um conceito aqui bem assim definido por Rafael Bisqueira, que ele diz o seguinte: a educação emocional é o processo educativo contínuo e permanente
que pretende potencializar o desenvolvimento emocional como complemento indispensável do desenvolvimento cognitivo, constituindo ambos os elementos essenciais do desenvolvimento da personalidade integral. O que é que a gente quer falar com isso? Que não é desprezar a alfabetização, o molde de uma inteligência cognitiva, em detrimento de uma emocional. Mas é complementar, é trazer essa educação ou essa formação cognitiva, essa competência atrelada também a essa outra emocional. Então, pensar nesse ser humano de uma forma integral é pensar dessas duas formas. Não somente aquele ser que a gente dota de tantos conteúdos e às vezes não sabe usar, né? Porque essa inteligência cognitiva está chegando a um determinado momento, inclusive, que as pessoas têm o domínio, têm o conhecimento, mas não conseguem fazer uso dele de uma forma legal. E aí o que é que vem? A sugestão e a possibilidade de trazer a educação, não é? Essa educação, essa alfabetização emocional para esse olhar. Bom, vamos lá. Oi, Danilo, seja bem-vindo. Autores como Daniel Goleman e esse Rafael Bisqueira, que eu trouxe aqui agora, eles mostram grande interesse por essa área, né, por esse conceito, e traz uma frequência bem maior de saber que eu preciso lidar com essas minhas emoções primeiro, para que eu possa interagir e lidar melhor com os outros. Então eu vou seguir adiante, porque a ideia aqui é da gente poder perceber que a alfabetização emocional, ela é uma oportunidade. E aqui eu tenho mamães, eu tenho papais, inclusive, não é? Que nesse sentido de lidar com a emoção, a gente aprende a educar esses filhos de uma outra maneira. Então, quando eu digo a alfabetização emocional, ela surge como uma oportunidade, né? Oi, Josélia, seja bem-vinda. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente tem determinadas situações, enfrentamentos que não consegue dar conta. E quando a gente não consegue dar conta, são comportamentos muitas vezes que ficam comprometidos nesse processo todo de vida que a gente tem. E aí a gente bloqueia. Vocês acabaram de dizer aí uma hora, a gente bloqueia, né? E a gente bloqueia de que forma? Bloqueia porque eu sinto medo, bloqueia porque muitas vezes eu ouvi dizer que eu não tinha condições e competências de ir adiante, bloqueia porque eu também fico ali paralisado diante de qualquer situação, e nessa situação me impede de avançar, me impede de pensar diferente, não é? Então, até comprometer as minhas relações, né, interpessoais. Então, o que é que tudo isso, no momento que eu deixo de aprender, no momento que eu deixo de incorporar, de ver possibilidades de trabalhar esse lado emocional meu, o que eu acabo levando para a vida. E quando eu digo levando para a vida, desde criancinha, a gente precisa começar a pensar o que a gente pode proporcionar às nossas crianças. Seja dentro da nossa casa. Emily, tem idade para a gente começar a ensinar essa alfabetização emocional ou ter a alfabetização emocional? Não. É desde pequenininho, nesse contato que tem com o pai, que tem com a mãe, que a gente precisa começar a ensinar. Ensinar o quê? Mas meu filho vai entender o que é a raiva? Meu filho vai entender o que é sentir a tristeza? Ele precisa lidar com isso. E como é que a gente faz isso? Dentro da nossa casa. A gente tem diversos recursos para poder fazer isso florescer. É dar voz, inclusive, a essa própria criança, num primeiro momento, para dizer o que é que ela está sentindo. Mas, na verdade, o que é que a gente faz? Abafa. Quantas vezes, gente, não sei vocês, mas eu já ouvi, né? Às vezes estava com vontade de chorar e dizia assim, engula o choro. Alguém já ouviu essa fala dentro de casa? Você não está sentindo nada para estar chorando, né? Então, o que é isso? Para a gente entender hoje, uma série de pessoas, de adultos, tiveram umas que venceram.
seguiram adiante, mas tem tantas outras que estão paralisadas ainda nessa fala de lá de trás, tá? Então, hoje, você começar a perceber, digo mais uma vez, não é um movimento de fada, de pirlim-pim-pim, que a gente consegue, hoje fazer esse movimento e amanhã já deu conta. Não. A gente tem uma forma de poder investir nisso com um pouco mais de cuidado, de critério, de interesse, né? A partir do momento que a gente descobre o quanto isso é saudável para a gente, tá? Então, observe. A educação ou a alfabetização emocional, ela traz alguns desses objetivos, né? Que objetivos são esses? A Márcia colocou aqui. E as relações dialógicas precisam ser movidas por uma escuta acolhedora. Exatamente. É o que eu chamo sempre aqui de uma escuta ativa, né? E o que é essa escuta ativa? Meu filho tá lá, jogando os pés para lá, para cá, para lá, para cá. E o que é que eu faço com isso? Vou botar de castigo porque ele aprende a partir do castigo. Pode ser o recurso que você use, né? Mas qual seria a outra forma, já que a gente está falando de oportunidades, alfabetização emocional, aprendizagem, base, como vocês disseram aí. A gente precisa entender que olhar a partir dessa relação dialógica pode ser um caminho bem favorável, tanto para quem educa como está sendo educado, né? Então vamos lá. Quais seriam os objetivos para essa educação emocional? Você ouviu, Jane, quando você era criança, dizer engula o choro, né? Você não está sentindo nada. E quantas vezes hoje, né? Exato, não foi dada a oportunidade de cada um se expressar. E cada um foi buscando ali reprimir, de alguma maneira, aquilo que sentia, aquilo que estava ali, talvez querendo sair de uma forma tão importante naquele momento. Por isso que é legal, na hora que os nossos filhos estão manifestando esse tipo de emoção, e que a gente já sabe que a emoção é essa reação física que a gente traz, e o que eles denominam, nomeiam, é um sentimento, começa a identificar, é o sentimento, começa a dar norte a eles e dizer assim, eu tô com vergonha daquilo, eu tô triste porque isso me aconteceu, porque muitas vezes eles confundem o sentir a raiva com a tristeza, né? Então, muitas coisas precisam realmente ser bem destrinchadas, observadas, para que eles possam entender isso. Mas eu vou avançar porque eu tenho algumas coisinhas para mostrar aqui a vocês. Vocês conhecem isso aqui? Vou mostrar daqui a pouco. Então, vamos lá. Falando-se de objetivos da alfabetização emocional, quais seriam esses objetivos? A gente está vendo aí um mundo onde as pessoas muitas vezes não conseguem olhar umas para as outras. Você está vendo muito aí crianças que às vezes não aceitam o ponto de vista do outro. Vocês estão vendo muito aí sempre a minha fala precisa ser prevalecida e quando eu me frustro, né, eu vou morrer. Eu não consigo ver possibilidades mais na vida porque eu me senti frustrado ou frustrada. Então, a gente precisa dar um outro olhar, tá? Para essas coisinhas que aparecem. E aí, o que a gente vê na própria alfabetização emocional? Que objetivos a gente tem quando começa a trabalhar isso desde cedo com as nossas crianças? Primeiro, aprender a sentir. Dar essa oportunidade a eles de dizer o que é que eles estão sentindo. Aprender a nomear, a classificar. Eu tô com raiva, eu tô com medo, tô com vergonha, não é? Eu estou me sentindo inseguro ou insegura. Ou seja, a gente precisa justamente fazer com que cada um identifique, fale, diga o que sente, ao invés de guardar. Uma outra questão é a gente começar a entender que pode ser construído um repertório, né, dessas emoções, ao invés de um empobrecimento delas. Beleza? Entender que a depender de cada situação, eu posso sentir uma emoção diferente. Eu posso gerar um sentimento diferente e também comportamentos diferentes. Então, a gente não vai esperar que uma criança esteja triste, que ela haja de uma determinada forma a nível de comportamento.
A gente não vai esperar que uma criança que esteja com raiva, né, vá ter ali um comportamento que não esteja coerente com aquilo que ela está sentindo. Então, observe bem. Diante de tudo isso, oi Rose, beleza, boa noite, viu? Psicomedrado. Seja bem-vinda, meu amor. A gente fala muito de um estado de resiliência. O que é isso, gente? Será que a gente dizer amém a tudo e a todos? Ou é a gente começar a compreender que isso que nós vivemos, passamos, é um processo de vida e que a gente aprende também com eles? Eu não estou trazendo aqui de modo nenhum somente aquele excesso da positividade, que eu também fico muito com o meu pé atrás, né? Vivemos num mundo que se fala muito eu te amo, porém sem sentimentos reagentes. Verdade, né? O que a gente quer falar quando a gente diz o eu te amo? Eu tenho 4 palavrinhas que eu acho que elas são assim tão importantes, mas elas precisam ser sentidas. Quando eu digo assim, faz parte do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Essas 4 palavrinhas, essas 4 frases que a gente fala, elas precisam vir de dentro. Então vocês agora aí, participando da live, fala para vocês assim. São 4 palavrinhas e que elas têm uma forma muito linda de poder curar muitas coisas. Vamos lá? Fala comigo, no mesmo tempo que eu falo aqui, vocês falem aí. O sentir faz um diferencial enorme, com certeza. E se a gente não começa a exercitar isso, a gente vai ficando umas pedras, né? E aí não consegue perceber essa relação empática que eu necessito ter com o outro, que está também tão sendo falada nesse momento. Então, resiliência, empatia, não é? São palavras que chegaram para ficar, mas porque precisa primeiro existir um movimento dentro de cada um. Então, vamos lá. Falem aí comigo. Respira um pouquinho, bem fundo. E agora vamos sentir. Vamos sentir essas palavras aqui. A gente está trabalhando um pouco sobre alfabetização emocional. Vamos lá? Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Você pode fazer isso por você mesmo. Por você mesmo. Tá certo? Esse é um exercício de cura mesmo. Façam isso diretamente, até andando pelo meio da rua. Pare e sinta as palavras que você está dizendo para você mesmo. Tá? Vamos continuar. Então, antes de mais nada, outro objetivo da alfabetização emocional é trazer muito essa atitude positiva perante a vida. Nós estamos numa situação, o choque já passou, a gente agora tem que se ajustar a essa realidade. Eu vou ficar o tempo inteiro dizendo, quando a pandemia passar eu vou fazer, quando a pandemia passar eu vou acontecer. Gente, a gente precisa entrar em sintonia com o que está acontecendo neste momento e viver este momento, tá? Então, qual é a atitude positiva que cada um tem? Eu estou dizendo assim, positiva não é deixando de considerar, tá, as realidades que a gente tem. Mas a gente precisa entender que eu preciso olhar de uma maneira diferente. É me abrir para o novo. Isso significa também alfabetização emocional, tá? Verdade, Marcinha. Josélia falou, abre um caminho de luz no nosso interior. Que massa, Jô. É isso mesmo, a gente precisa buscar isso para a gente gerar nos outros lugares onde a gente vai. E os frutos? Quais são os frutos dessa alfabetização emocional? Na minha vida, na vida dos meus filhos, das minhas crianças, dos meus adolescentes que também precisam deste olhar, não é? É buscar integrar principalmente as inteligências, sejam elas cognitivas ou socioemocionais ou emocionais, né? A gente precisa buscar isso, a gente não pode trabalhar com uma de um lado e a outra do outro, não. Oi, Dulce, seja bem-vinda! É importante também a gente pensar como é que a gente vivencia as coisas, como é que a gente sente, como é que a gente expressa tudo isso.
Muitas vezes as pessoas acham que a gente precisa entender, compreender o que não está dito. É preciso que a gente fale. Sintonizar hoje, viver hoje, amar com o coração e o corpo e não apenas com a boca. Verdade. Depois você me fala aí, psicomedrado. Eu só vou chamar você de medrado, viu? Tá bom? Tá certo. Oi, Dezinha, seja bem-vinda também. Vamos continuar. Outro fruto que a gente pode também permitir a partir da alfabetização emocional. O que é que se abre a partir do momento que a gente lança isso, tá? É essa oportunidade mesmo de buscar, de se olhar, de ter um autocuidado com você e com aquele que tá próximo, que tá próxima, beleza? É você entender que você existe e não está passando por aqui, que você tem as experiências diárias e que essas experiências diárias fazem todo sentido para você, que no momento que o seu filho está manifestando qualquer tipo de comportamento, é preciso que ele seja olhado, escutado, tá certo? E aí eu sigo adiante fazendo algumas sugestões para a gente poder trabalhar, não é? Isso. Nós temos crianças em casa e eu falei basicamente que a gente podia fazer esse trabalho de alfabetização emocional com as crianças. Então, vamos começar primeiro, em todo e qualquer momento, falar a respeito da respiração. Ah, como vou ter paciência para parar para respirar? Exercício primordial. Primeiro de tudo, tá? Eu preciso parar para respirar. Então, para a criança, que geralmente você mandar ele parar para respirar é um pouco difícil, não quer fazer isso, usa da ludicidade. Vamos fazer de conta que a gente agora tem uma flor. Peguei meus apetrechos tudo por aqui, vamos fazer de conta, ó. Tem uma flor bonita, linda, maravilhosa, colorida, né? E aí o que é que eu faço? Vamos cheirar a flor, ó. Bem fundo. Só que na frente do meu olho tem uma vela. Eu vou soprar essa vela, ó. Ou seja, o exercício de cheirar a flor, soprar a vela, é um exercício de respiração que traz de uma forma lúdica, leve, para as crianças, essa regulação da emoção. Beleza? Essa é uma. Vamos lá. Tem outra sugestão que eu vou dizer a vocês agora, que é esse aqui que eu falei. Olhe, esse é meu semáforo. E o semáforo, todo mundo sabe que ele tem aqui 3 cores diferentes, não é? Vamos pensar numa criança que ela tá assim com muita raiva. Muita raiva. E para poder a gente começar a trabalhar com alguém que está com um tipo de sentimento desse, como a raiva, eu preciso acalmar. Já pensou se alguém chegar para junto de você e dizer assim, eu tô precisando falar com você, você tá morrendo de raiva, o que é que vai acontecer? Você vai escutar alguma coisa que está sendo dita? Não, não é? A primeira coisa de tudo que a gente precisa é parar para acolher essa raiva e poder, ó, dizer o que é que a gente vai fazer. Porque a gente só vai conseguir raciocinar quando a gente estiver acalmado, tá? Reaprender a respirar muda a nossa vida serena, a nossa alma. Com certeza, Massinha, o exercício de respiração é extremamente importante. Vamos lá. É isso mesmo, esse semáforo das emoções funciona muito bem com as crianças. Olhe bem, vermelho, amarelo e verde. Essas 3 cores aqui que a gente tem, geralmente o semáforo é o quê? Aqui é o quê? O vermelho, parar, não é? O amarelo, atenção. E o verde, siga. Significa o quê no momento de raiva? Que eu preciso fazer o quê nesse vermelho? Eu preciso respirar profundamente, eu preciso ver qual é esse problema, formular alguma pergunta ou alguma coisa que eu estou sentindo. Adiante eu tenho o amarelo. O amarelo
São as perguntas que eu preciso fazer, são as coisas que eu preciso despertar para pensar em uma outra possibilidade, né? Será que isso mesmo que eu estou pensando funciona? E aqui é colocar, é experimentar aquilo que eu elaborei no momento em que eu me lanço para pensar de uma maneira diferente. Então, eu experimento, vejo qual é a melhor alternativa, a melhor forma e depois eu vou e analiso o resultado. Então, aqui, para a gente trabalhar, por exemplo, essas emoções com as crianças, faz um efeito muito grande. Primeiro porque a gente começa a educar, a alfabetizar emocionalmente. E o que a gente mais vê nós temos crianças, por exemplo, que têm uma dificuldade muito grande de parar para escutar. Uma dificuldade muito grande de parar para poder pensar em alguma sugestão. O que é que ele quer? Ele quer uma resposta rápida. E nem sempre a gente pode ir nessa onda. E nem sempre a gente precisa seguir essa onda que ele quer, de tanta rapidez. Porque de rapidez ele já vem todo o contexto, não é? Uma outra coisa, gente, eu já fiz isso em uma oficina. Eu improvisei aqui, tá? Olhe bem. Oi, Rejane, seja bem-vinda. Vocês já ouviram por aí, inclusive, gente, essa atividade chamada o pote da calma? Eu coloquei aqui sabão, coloquei umas lantejoulas, mas vocês podem pesquisar, né? Pote da calma. E esse pote da calma é muito bom para a gente trabalhar com uma criança que a gente vê que tá com um nível de raiva um pouquinho grande. Talvez ele vai jogar isso longe, mas depois a gente pega e vai conversando para dar sentido a isso. E essa experiência aqui, quem trouxe inicialmente, eu adoro a educadora, é Maria Montessori. Então, Maria Montessori, ela traz a contribuição, né, desse pote da calma, foi lá na educação montessoriana, que tem muito, muito, muito a contribuir, principalmente com relação a essa educação mesmo, emocional. Então, assim, esse pote fez um sucesso aqui em casa, fez sim, né? Eu trabalhei com umas crianças, a cada trabalho que eu fazia, eu tinha uma emoção a ser trabalhada. E nesse momento a gente ia construindo tudo isso. Então nós fizemos o pote da calma, a caixa da raiva, fizemos do medo. Então nós trabalhamos isso constantemente. Uma outra coisa também legal, e essa semana eu contei até uma história, foi justamente falar sobre a lata dos sentimentos, tá? Essa lata dos sentimentos vem a partir de uma história que vocês também podem... Deixa a live salva. Fica lá no IGVT. Fica salva lá, tá? Então, aqui, essa latinha que vocês podem organizar, podem também, colocar e pedir às crianças para poder elas fazerem. Eu contei essa semana com os alunos do quarto ano da escola. Então, foi uma história que fala sobre a lata dos sentimentos. E aí a gente foi falando, foi transformando. A palavra transformar não é jogar fora aquilo que você talvez apresente naquele momento, mas o que é que eu posso fazer com isso? E todas as vezes, na moral da história, todas as vezes que eu tinha esse material, eu tinha alguma coisa que eu queria, que eu não queria mais, estava me fazendo mal, eu ia, pegava a minha lata, conversava com aquilo que eu precisava transformar e usava, né? E colocava e pensava em uma outra possibilidade. E aqui eu trago também essa historinha, né? Que é uma historinha que eu inventei aí, chamada Qual é a cor da sua emoção? E qual é a cor da sua emoção? É uma história que a gente conta. Olha aí, mais uma outra oportunidade da gente poder, como é que se diz? Levar para as crianças. Não com o sentido, por exemplo, de você só usar a história para ser desencadeadora disso, mas é o gosto que você pretende, você tem a partir daquele despertar para isso. Então, o que é que a gente traz? A gente traz aqui alguns símbolos. Que é esse aqui mesmo? Ele representa quem? A raiva, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um outro que representa
não é? O nojo. Uma criança que está sentindo nojo, como é que será que a gente pode trabalhar com ela, né? Vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, alegria. De que maneira a gente pode trabalhar com alegria? Eu hoje vou deixar o gostinho de quero mais, porque eu vou fazer outra live somente para trabalhar cada uma delas. E aí, vamos lá. O medo. Então, na história, qual é a cor da sua emoção? Eu vou trazendo cada um desses personagens para que a gente possa ir trabalhando como é que ele lida com cada um. E esse daqui, a tristeza, seu tristonho, como é que eles lidam? Como é que eles podem conversar entre eles? Será que eles podem? Tanto o medo quanto a tristeza, eles podem montar um diálogo? Então são personagenzinhos que também a gente pode fazer uso. Ah, mas eu vou fazer uso desses em casa? Tem bonequinhos que a gente pode fazer até no palitinho, gente. No palitinho de picolé, né? Botar uns rostinhos. Então a gente pode fazer isso para conversar com as crianças, para dialogar com eles sobre isso. O que é que você está sentindo agora? Me mostra aí. Os emojis, por exemplo, são ótimos para a gente poder intensificar isso, né? Fazer com que isso aconteça. Bom, uma outra coisa legal também é fazer imitação. Por exemplo, o gato. O gato é um animal que fica só na observação. Ele só dá o bote na hora que ele o quê? Precisa. Então ele fica na concentração. Que tal, no momento que nós tivermos com nossa criança um pouco mais agitada e disser assim, isso, Dulce, os fantoches, os dedoches são bem interessantes para a gente estar levando esse diálogo para as crianças. E é o universo deles, né? É o universo de que eles assim amam, viajam com tudo isso. Então, o gato, por exemplo, vamos imitar o gato. Uma coisa simples. Então, vamos imitar o gato para, o gato ele fica observando e ele, na hora que ele vai querer dar o bote, é que ele desperta. Ele só faz isso de uma forma certeira. Ou seja, eu buscar agora, vamos imitar a tartaruga. Na hora que essa criança estiver muito agitada. Gente, agora vamos imitar a tartaruga. Esse é o fazer, né? Tá travando? A gente falta 5 minutinhos. Eu vou só concluir aqui para poder a gente ir, né, fazendo esse movimento de despedida também, né? E assim, eu quero trazer em outras lives outros elementos, mas com especificidade de cada emoção. Então, como é que a gente pode trabalhar melhor a raiva? Como é que a gente pode trabalhar melhor o medo? Como é que a gente pode trabalhar melhor a alegria e a tristeza? Então, tem recursos que a gente pode fazer, desencadear mesmo, tá? Então, de uma certa forma, se vocês quiserem, por exemplo, trabalhar com as crianças, sugestões com raiva, como é que eu lido com isso nesse momento? Porque a gente sabe que muitas crianças estão num processo mesmo de ter raiva de vez em quando, né? O que é que a gente pode ver? Ofereça, diga a essa criança, converse com ela, explore esse universo dela, dizer o que é que de fato ela está sentindo. Ensine essa criança a verbalizar, a dizer, a colocar esse sentimento de raiva. Eu estou com raiva, né, por causa disso. Eu preciso, na verdade, falar sobre isso. Muitas vezes a gente diz que a raiva é feio. É feio ter raiva. Não, não é feio ter raiva. É feio a gente sair agredindo todo mundo sem nem ter nada com a situação. A gente precisa ensinar as nossas crianças a verbalizar, a dizer o que está sentindo. Isso é um primeiro ponto, tá? E ser bem mais assertivo naquilo que a gente tem. Então, de uma forma muito prática, o que é que a gente precisa fazer? Passo 1. Olha aí. Só se pode pensar depois de se acalmar. Depois que a gente acalma nosso filho, aí a gente consegue dizer, vamos lá, o que é que você está querendo? Auxilie esse filho a se acalmar. Como é que ele acalma? Ó, um aqui, cheira a flor, sopra a vela. Cheira a flor, sopra a vela. Né? É uma atividade prática, simples. Auxilie esse seu filho, essa criança, a perceber esse estado
emocional que ele se encontra e, em outro caso, como é que outra pessoa também se sente, para ele também ver, né? Discutir com ele abertamente sobre o que é que ele sente e os sentimentos de um modo geral. A gente precisa usar a linguagem própria para essa criança e não simplesmente enganar, contar alguma coisa que não cabe mais, porque senão, lá na frente, você vai ser vista como alguém que não colaborou com esse processo. Ajude essa criança a planejar alguns recursos mesmo que você possa lhe dar naquele momento de aflição. E auxiliar esse comportamento mesmo para que a gente possa estar atingindo outras questões. Bom, eu quero muito agradecer, né? A gente tem aqui um tempinho de alguns minutos para falar mesmo de agradecimento. Que bom que vocês vieram, de estar comigo aqui mais uma vez, de pensar aqui com vocês, tá certo? Aqui em casa eu ensino a verbalizar, mas como ele não fala, eu verbalizo para ele. Massa, Jamile! E assim, use sempre recursos de imagem, porque com isso também pode auxiliar, tá? Essa construção, essa mentalização na informação. O adulto precisa ter o seu equilíbrio. Beleza. Se eu não consigo ter esse equilíbrio, como é que eu vou passar adiante? Não é? Como é que eu vou estar levando isso adiante? Perfeito. Quero muito agradecer vocês, minhas queridas e meus queridos, quem estiver por aí, queridos também, que eu não sei, né? Mas eu estarei aqui também trazendo outras possibilidades para a gente discutir a alfabetização emocional, especificamente em uma dessas emoções ou sentimentos, tá bom? Um beijo, ó. Maravilhoso estar com vocês aqui, tá? Gostei demais dessa participação hoje, foi maravilhosa de vocês estarem aqui comigo, muito, muito, muito legal. E vamos alfabetizar emocionalmente, sejam nós adultos, como também nós crianças, tá certo? Um beijo e um queijo, e aí a gente vai ficando no tchauzinho da nossa live de hoje, que foi falar sobre a alfabetização emocional em crianças, tá? Obrigado você, Jamile, por toda a força também, viu? Vamos falar disso mais vezes, porque nossas crianças precisam muito. E aí a gente vai ter adultos também diferentes no outro tempo, tá bom? Tá bom? Obrigado, Danilo. Beijo para vocês também. Boa noite, fiquem com Deus, se cuidem, tá certo? E até nosso próximo encontro, eu vou marcar e a gente se vê depois, tá bom? Oi, Luiz, seja bem-vindo, tá bom? Daniela Ferreira, beijos também para vocês. Dui também. Ju, né? Dui também, beleza. Marcele, muito obrigado por vocês terem vindo. Josélia, tá bom? A Natália, beleza, beleza mesmo. Convido vocês para o próximo. Um beijo, queridos. Bye, bye. Bye, bye. E eu aprendendo com você também, viu, Jane? Um beijo, gente. Tchau. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz, viu? Obrigado, Ana. Um beijo, minha querida. Oi, obrigada, Emília. Não assisti toda, mas muito aprendizado. Obrigada, minha querida. Seja sempre bem-vinda, viu? Cleidiné, um abraço. Chegou agora, foi? Um beijo, minha querida, para você. Beleza. Tchau, tchau. Josélia, eu sei, Zé, que você está presente. Oi, Lília, um abraço. Estamos aqui, tá bom? Um beijo. Faltam só 25 segundinhos. Ó, muita gratidão por vocês estarem aqui comigo hoje, tá certo? Fiquem em paz. Tchau, Jane.